Olá, estamos aqui mais uma vez, mais uma live, e essa agora é a primeira live do ano de 2021. Esperar quem está chegando e já me preparando aqui, prontos para começarmos mais um ano, uma nova programação. Vamos lá. Beleza. Começando. Maísa já chegou. Minha namorada. Então, o ano mal começou e nós vamos começar com tudo. Vamos começar agora com o pé direito, que nós temos mais um ano pela frente. Matheus chegou, Eduardo. E o tema de hoje, firmados, por que firmados na fé em Cristo? Porque eu não penso que porque o ano mudou que alguma coisa necessariamente vai mudar. Talvez o mundo continue mudando, mas talvez as coisas não mudaram para você, não mudaram para mim. Permanece tudo do mesmo jeito, mas o que realmente muda e o que realmente deve ser mudado é o que nós fazemos, é o que nós vivemos, é como nós andamos. E é como anda a nossa consciência acima de tudo, porque sem consciência o homem não vai a lugar algum. A consciência é o que dá o equilíbrio. É o que dá o equilíbrio para você não cometer nenhum exagero, nem para um lado, nem para o outro. E por isso eu venho falar de fé. E falando de fé, eu só quero ler aqui um texto, em Hebreus, no capítulo 11, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso é Hebreus 11, versículo 1. E eu quero começar aqui falando de fé e dessa fé, conforme Hebreus 11, que é essa certeza pelas coisas que se esperam, é essa convicção pelaquilo que você não vê. Essa fé que não é a mesma coisa de uma crença ou de você fazer parte de um conjunto, de um sistema religioso. E não é você ter uma crença. Ter crenças todos temos. Eu tenho as minhas concepções, você tem as suas concepções, as suas crenças, o seu conjunto de crenças, o seu conjunto de concepções que você vem absorvendo desde o período que você nasceu, através da cultura, através das suas experiências, através daquilo que te foi passado como uma realidade, através daquilo que pessoas ensinaram para você, às vezes de uma maneira certa ou outras vezes de maneira errada, mas que lhe foi passado, lhe foi transmitido e você absorveu isso e isso se tornou uma crença em você. Mas essa crença, esse acreditar, ele não gera aquilo que nós estamos aqui tentando buscar e tentando resgatar hoje, que é o espírito do Evangelho, que é o espírito da consciência transformada. E nós devemos ter essa consciência transformada através do Evangelho de Cristo, e termos essa nova mente renovada e nascida de novo como uma nova criatura. Porque o Evangelho é isso, o Evangelho é você nascer de novo como uma nova criatura, como uma nova pessoa, como um novo ser. É você voltar ao berço da sua existência, é você voltar ao berço da sua consciência, é você nascer de novo. Você voltar àquele útero existencial de consciência e renascer. É você renascer
como uma pessoa transformada, e transformada por essa fé. Portanto, fé não é o mesmo que crença. Fé não é você acreditar em alguma coisa, é você dizer: eu adotei esse conjunto, esse sistema de crenças, e é isso que eu acredito e eu não abro mão disso. Eu sou aquela pessoa que sou tão convicta que eu não abro mão disso por nada. Eu não aceito que outras pessoas pensam diferente ou que outras pessoas tenham crenças diferentes. Eu não abro mão dessa minha crença. E eu estou dentro dessa caixinha, dentro desta bolha, e eu adotei isso como uma verdade inegável, como uma verdade irrefutável. Mas a verdade absoluta, aquilo que é verdade absoluta em mim, só é verdade absoluta em mim se for em amor. Não há verdade absoluta fora do amor absoluto de Deus. E o que eu venho aqui transmitir hoje é aquilo que Jesus ensina como fé. E essa fé que é transformadora. Você pode ter a sua crença, você pode ter a tua religião, você pode acreditar no que você escolher acreditar, são várias as opções. Você pode adotar essa caixinha como sendo a tua caixinha. Você pode escolher a tua teologia. Você pode dizer: eu sou de Armínio, eu sou de Calvino, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou espírita, eu sou budista, kardecista. Eu sou o que eu quiser acreditar. Mas aí eu te pergunto, e aí eu trago essa questão: mas e a tua consciência? Como está a tua consciência? Porque você tem sua crença, mas será que isso é o bastante para transformar essa sua consciência e trazer algo novo para você? Será que isso serviu de alguma coisa, valeu de alguma coisa ter essa crença? Ou é apenas crença ou você tem fé? E é isso que eu quero te ensinar aqui logo nesse começo de ano. Porque sem fé não tem como viver, sem fé não tem como eu prosseguir durante todo esse ano, nem por toda a minha vida. Sem fé nós não conseguimos continuar em pé, firmes. E sabe por quê? Porque essa fé gera essa confiança. Eu vou falar mais disso hoje porque não há desconfiança onde há fé. Agora, o que é fé para muitas pessoas? Bem, você pode ter a sua fé. E todo mundo tem a sua fé, realmente todos têm. Você vai para o seu serviço, você sai e você vai com fé que você vai chegar lá. E você diz: eu vou chegar lá. Ou você vai para o colégio e vai dizendo: eu vou chegar até lá. Você tem fé que você vai chegar até lá. Ou você tem fé que você vai realizar um projeto esse ano, algo que você tem planejado, seja individualmente ou seja no coletivo, e você tem fé que você vai conseguir. E você tem fé sobre muitas e muitas coisas que você diz: eu vou, eu posso, eu consigo, eu chego lá e é o que vai acontecer. Mas tem coisas que são tão naturais, essa fé que é tão natural, você vai atravessar a rua, você parece que tem essa fé que você vai chegar do outro lado. Mas tem pessoas que são tão paranoicas dentro das suas realidades, que elas não conseguem ter essa confiança, nem mesmo de que vão conseguir atravessar para o outro lado da rua, porque elas têm essa desconfiança dentro do seu coração. É aquela pessoa que está o tempo todo desconfiada, paranoica, achando que alguma coisa vai acontecer com ela, que ela vai atravessar a rua, o carro vai atropelar ela, que ela vai tropeçar numa casca de banana e vai cair no chão, vai quebrar a cabeça, vai ter que ir para o hospital e alguma coisa vai acontecer. É aquela pessoa que só consegue pensar no que tem de pior para acontecer. Só consegue pensar nas piores e piores e piores possibilidades. É aquela pessoa que fica o tempo todo desconfiada. Ai meu Deus, mas será que isso vai dar certo? Será que eu arrisco? Será que eu não arrisco? Será que eu invisto nisso ou naquilo? Será que vai dar certo? Será que realmente tem um retorno? Será que vai haver um retorno para mim, na minha vida?
Isso é uma desconfiança que está na essência do homem. Desconfiar de tudo, dessa existência. E não ter fé, não ter confiança. Portanto, não tem como eu prosseguir durante todo esse ano, e não tem como eu começar esse ano sem fé. E por isso eu estou aqui falando de fé. Para quem quer que assista agora ou depois, que sem fé não tem como caminhar, não tem como continuar caminhando. Sem fé, sem essa confiança, sem essa esperança. Porque fé, você continua na realidade quando você tem fé. Você continua como qualquer pessoa normal, do dia a dia. Você não está fugindo do mal, você também não está fugindo do bem. Isso não significa que a fé vai te tirar do mal. Ou que a fé vai te tirar do bem, ou de qualquer lugar que seja. Na verdade, o bem e o mal, ele vem para todos. A maldade, a tempestade, a perseguição, a afronta, a adversidade, as dificuldades da vida são para todos. Então não adianta você bater no peito e dizer eu tenho fé, então Deus vai me livrar de tudo, eu agora posso ficar sossegado, que nada mais vai me acontecer. Não, pelo contrário, você é só mais um humano normal, como eu que estou aqui, como qualquer um que esteja aqui me assistindo é. E você vai passar pelo bem, você vai passar pelo mal, você vai passar pelas adversidades, você vai passar pelos dias bons, pelos dias maus. Mas você tem que passar com fé. Com fé, com esperança, coragem, vida. Essa fé que gera vida. Porque é o que Jesus ensinou. Basta o mal de cada dia. Basta o seu mal. Não tem por que eu ficar vendo desconfiança em tudo, não tem por que eu ficar vendo mal em tudo, que tudo vai dar errado para mim, que tudo vai ser um desastre, que tudo é uma catástrofe na minha vida. Isso não é fé, isso é totalmente o contrário. A fé que Jesus ensinou, por exemplo, como você lê em Mateus, no capítulo 6, que Jesus ensina, mas vocês estão preocupados com o que há de comer, com o que há de comer. Aí eis que eu te pergunto, o que é maior? Sou eu ou é a minha roupa? Sou eu, o meu estômago ou o alimento? O que é maior? Para que essa desconfiança? Para que essa paranoia? Essa paranoia existencial de viver, que te impede de viver. Sai disso! E você fica pensando, preocupado com o que há de acontecer amanhã, do que já há de acontecer no futuro, para onde eu vou parar, eu não sei se os meus projetos vão frutificar, mas eu não tenho para onde ir, é o que Jesus disse. E vocês estão preocupados com o que há de comer, o que há de beber, mas vocês não olham para aquelas aves que estão nos céus, que não plantam, não colhem, mas Deus as alimenta, e Deus as alimenta porque é a provisão divina, é a provisão de Deus. Então ter fé é andar nessa confiança, é andar nessa convicção de que há um Deus que zela por ti, e esse é o Deus que é maior do que todas as coisas. Esse Deus, ele é antes de você ser. Ele é antes de da existência, então Ele sabe de todas as coisas, e a minha confissão é de que nele, somente nele eu tenho esperança, e eu sei, e eu me alegro nele. Eu me alegro no Senhor no dia ruim, no dia mau, no dia perverso, na tempestade, eu me alegro nele, eu fico feliz nele. Não porque o dia ruim não seja ruim, porque o dia ruim é ruim para todo mundo. É ruim para mim, é ruim para você. Mas eu me alegro nele, porque nele está a minha esperança, nele está a minha convicção. Porque conforme eu li, a fé é essa certeza. Essa certeza sobre aquilo que se há de vir. Aquilo que se há de acontecer. Aquilo que está por vir ainda, aquilo que é eterno, que transcende essa nossa materialidade. Ter fé é você transcender, sair desse materialismo, desse apego, que você vê tudo
pela visão do materialismo. Eu dependo disso, eu dependo daquilo, portanto eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Mas você não diz, eu dependo de Deus. Eu dependo do Cristo. Eu dependo do sacrifício feito de Cristo na cruz. Você não diz, eu dependo do Evangelho. Você não diz, eu dependo dessa ressurreição. E eu não dependo desse nascer de novo. Você não diz isso. Pelo contrário, você diz, eu dependo daquilo que é material. Eu dependo daquilo que é passageiro. E você fica naquela esperança de ainda poder transformar pedras em pães. Foi o que o diabo tentou oferecer para Jesus no meio do deserto. Transformar a pedra em pão. É essa tentação que nos vem. Essa tentação sobre-humana que nos vem quando nós não temos fé, quando nós não temos confiança. É aquela tentação de você querer transformar as pedras em pães. Porque você perdeu a confiança. Você perdeu a confiança na provisão de Deus. Você perdeu a confiança naquele que é provedor. E você se esquece do que Jesus ensinou. Você se esquece do Evangelho. A fé te faz transcender tudo isso. Todo esse materialismo. Todo esse apego com aqui, com agora, com tudo isso, com esse mundo ilusório, esse mundo que é apenas uma ilusão. E ter fé te catapulta para além das suas meras crenças, das suas meras superstições, ou das suas desconfianças, ou das suas paranoias, e te faz ser alguém que vive todo dia na confiança no amor. Fé gera amor. Uma fé que não gera amor é o misticismo criado pela religião, mas não é a fé verdadeira. E a fé verdadeira é aquela fé que se atua pelo amor. É o zelo da fé. Eu vivo o zelo da fé. Aplicada no amor, em qual a vida vem em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar não são os mandamentos da religião, que quer apedrejar, que quer condenar. O que vem em primeiro lugar é a vida. Então, se eu tiver que me colocar à frente daqueles religiosos que estiverem apedrejando, condenando, eu me coloco com fé, com amor, com convicção de que a vida é acima de tudo. Que a vida é o mais importante, seja minha, seja do meu próximo. Isso é ter fé, é ter essa coragem. E os que têm fé vivem nessa coragem de se jogar na frente, de se jogar no meio, de dizer, vem com tudo, arrebenta, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu me coloco de frente de quem quer que seja. Não importa qual seja a religião, não importa qual sejam os dogmas, os preceitos, conforme for a etnia da pessoa, não importa a sexualidade, isso não importa. Eu me coloco na frente porque essa fé que está em mim me gera essa coragem ela está baseada no amor, porque o amor tira fora todo medo e me dá coragem de entrar na frente, de dizer, vem em mim. Mas não peita com o meu próximo, porque a minha vida já não importa mais. O que importa agora é o Evangelho, o que importa agora é Jesus. Eu estou firmado nele. Ele é a minha rocha, eu ando sobre ele. É ele que me segura, é ele que me sustenta, é ele que me guia. Portanto, eu ando nessa fé, nessa coragem. Eu não tenho medo porque aquele que é mais valente habita em mim, o Espírito Santo de Deus habita em mim. E Ele está em mim, eu ando com essa coragem porque o mais valente está comigo todos os dias. Isso é a fé. É o que Jesus ensina ali em Mateus 6. Poxa, vocês não têm fé. Vocês se preocupam com isso, mas vocês deveriam buscar primeiro o reino de Deus. E essas demais coisas serão lhes acrescentadas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo isso, roupa, alimento, vai ser acrescentado. Vai ser acrescentado. E você vê cenas lindas de fé logo depois. Por exemplo, em Mateus 8, você tem aquele choque enorme daquela fé.
do centurião que chega para Jesus pedindo para que ele cure seu servo. Mas poxa, não era um centurião romano? Os centuriões romanos eram desprezados por todos os judeus, eram chamados de pagãos, pecadores, eram homens maus, perversos, discriminados, que qualquer judeu olharia com desprezo. Mas Jesus não olhou com desprezo. Não faz parte do caráter de Jesus olhar com desprezo aqueles que são diferentes. Jesus acolhe. Jesus acolhe. Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, vinde a mim. Não é eu expulso vocês porque vocês não são bons o suficientes para entrar no meu reino. Vocês não são bons o suficiente para entrar no meu grupo. Vocês não são bons o suficiente para entrar na minha igreja. Não, isso não é Jesus. Jesus é aquele que acolhe, aquele que abraça, é aquele que chama para perto. Por causa de quê? Por causa dessa fé. É a fé na vida, é a fé no ser humano, é a fé de que um ser humano, por mais pecador, por mais mal que ele seja, ele pode viver nessa fé também. Ele pode transcender em amor. Ele pode ter uma consciência renovada. Por isso eu tenho fé no ser humano. Fé de que o ser humano pode mudar, pode evoluir, pode se transformar, se quiser, se tiver disposto, se tiver disponível, de coração aberto para essa graça, com essa fé. Fé é graça de Deus. E aí você vê no capítulo 8, essa fé ali do centurião, que eu acho maravilhosa. Aquilo quebra todos os paradigmas da religião, tudo aquilo que a religião prega como sendo fundamental, que é você ter ali um padrão moral, religioso. Mas chega o centurião e fala para Jesus: Senhor, o meu servo está sofrendo e eu preciso que o Senhor cure ele. Mas eu sei como funciona isso. O Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode dar uma ordem e ele ser curado daqui. O Senhor não precisa ir lá. Jesus estava disposto a ir lá. Mas ele fala: eu sou um centurião, eu tenho servos, eu tenho pessoas que se submetem a mim, que trabalham para mim. E quando eu digo para um servo ir, ele vai. Quando eu digo para um servo fazer, ele faz. Sem questionar, sem duvidar, porque é o trabalho dele. Ele é meu servo. Então, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor lança uma palavra e ele será curado. Lá onde ele estiver, lá na aflição dele, ele vai ser curado. Ele vai ser liberto. E Jesus lança essa palavra, ao mesmo tempo ele é curado, mas Jesus diz também: em Jerusalém, em Israel, eu não encontrei um homem de tanta fé como este homem, esse centurião, que creu, que acreditou, que teve fé, e é uma fé maior, transcendente. Não é como aqueles outros que estavam ali, na cidade de Jerusalém, a cidade do templo. Muitos fariseus, religiosos, aqueles que carregam o livro, são os homens do livro. São os homens do livro, são os homens do templo, são os homens da letra, do papel. São os religiosos, são os que se dizem mais santos, são os que se dizem melhores, mas não acreditam. E Jesus olha diante de toda Israel, aonde ficava o templo do Senhor, aonde ficava o templo do Senhor, onde ficava o sumo sacerdote. Jesus olha aquilo lá tudo e diz assim: em Jerusalém, em Israel, não encontrei homem de tanta fé quanto esse centurião, que teve fé. E vocês, homens de Jerusalém, da cidade do templo, homens de Israel, homens que vão à sinagoga, homens que oferecem seus sacrifícios ano após ano, vocês não acreditaram, vocês
duvidam de mim. Vocês veem, mas não creem. E portanto, como Jesus também disse, haverá mais misericórdia para Tiro e Sidom, Sodoma e Gomorra. Porque são cidades que não viram aquilo que aquele povo via, mas era um povo que se dizia o povo da lei. É o povo que se dizia o povo de Deus. Era o povo que ia ao templo, que levava seus sacrifícios diante de um sacerdote, mas não teve a fé do que aquele simples centurião pecador teve, que podia ser julgado em todo lugar que ele fosse em Israel, mas quando ele se encontrou com Jesus, ele não ouviu palavras de julgamento, ele ouviu: em Jerusalém, em Israel, não há homem de fé como este homem, que vocês seriam capazes de apedrejar se vocês tivessem a chance. Se ele não fosse um homem poderoso, vocês apedrejariam, iam chamá-lo de pecador. Mas Jesus falou: como este homem, não há como este homem uma fé tão grande assim aqui em Israel. E logo em seguida ele ainda fala mais. A audácia de Jesus é tão grande que ele ainda fala mais. Virão de todas as partes, virão do Ocidente, do Oriente, e se assentarão à mesa de Abraão. Ou seja, virão pessoas de todos os lugares, trazidos por fé, não por crença, pela essa fé transformadora que gera frutos de amor, conforme ensina Tiago no capítulo 2, que ele fala que a fé sem amor é uma fé morta. A fé sem amor, ela é crença, ela é dogma, ela é religião, ela é teologia, ela é o que você quiser, mas a fé sem amor não é fé. E por isso Jesus diz: muitos virão do mundo inteiro, de todas as culturas, religiões, de tudo quanto é lugar. Você vai ver gente dos lugares mais inimagináveis vindo se assentar na mesa junto com o Cordeiro de Deus para celebrar nesse grande banquete celestial do universo. São pessoas de todos os jeitos, são pessoas de todos os tipos, mas que tiveram uma consciência, uma mente, um coração transformados pela essa graça, por essa fé, porque tiveram fé. Fé genuína, fé verdadeira. E eles tiveram essa fé que gerou neles fruto, e que tudo isso foi fruto da graça de Deus, e tudo isso foi fruto da revelação de Deus, porque Deus se revela e Deus se manifesta a quem Ele quiser. Portanto, você pode querer colocar fronteiras em Deus, você pode querer colocar fronteiras no Evangelho, só que o Evangelho quebra todas essas fronteiras e diz: no céu não há brasileiro, não há americano, não há europeu, não há inglês, não há alemão, não há russo, não há chinês. O que existe no céu é uma família, é uma só humanidade. O que existe para Deus é ser humano, portanto vai vir de tudo quanto é lugar da terra. Os salvos virão daqui, virão do Oriente, virão de todos os lugares. É o que Jesus diz àquele centurião. Porque não há limites para a glória de Deus, não há limites para o alcance divino. Deus é soberano e Deus se manifesta a quem Ele quiser, seja aqui, seja no outro lado do mundo, sem precisar de alguém para lhes dizer. Porque como você vê na continuidade desse texto que nós lemos em Hebreus 11, você vê que logo na continuidade ele apresenta ali os testemunhos dos antigos, que viveram nessa fé, que viveram nessa convicção. Aí quando você olha, por exemplo, para Abraão, você vê um homem no meio do nada, no meio dos caldeus, num lugar pagão, num lugar cheio de crenças, de misticismo, mas um lugar vazio de fé, vazio dessa confiança. Mas quem pegou para Abraão, quem chegou em Abraão e disse: aqui, Abraão, eu vou abrir a Bíblia para você, eu vou pregar para você aqui agora, Abraão, e você vai se converter. Você vai se converter de Abraão para Abraão. Não,
Pelo contrário, ninguém foi lá pregar para ele. O próprio Deus se manifestou, o próprio Deus se revelou, porque ele revela para quem ele quiser. É revelação. Fé não é informação. A fé pode vir acompanhada com informação. Você pode ser alguém com fé e cheio de informação, cheio de conhecimento. Mas ao mesmo tempo você pode ser uma pessoa cheia de informação, cheia de conhecimento e sem um pingo de fé, sem um pingo de revelação. Porque você recebeu a informação, você diz: eu acredito em Jesus. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito nesse livro que eu considero sagrado. Eu acredito na religião, eu acredito no templo, eu acredito no sacerdote. Mas você tem essa informação, mas você não tem essa fé que te faz transcender e viver em amor. É só uma crença para você. Você diz: eu tenho a informação, eu acredito. Mas você não recebeu essa revelação transformadora, que transforma o caráter, que mexe com as entranhas do ser humano, que abre teu peito, rasga e quebra com todos os teus paradigmas, com tudo aquilo que você antes tinha como algo irrefutável, inegável, mas agora o Evangelho relativizou dentro de você e agora você é uma nova criatura, você foi transformado, porque tudo aquilo que estava dentro da tua essência acaba sendo relativizado, suas crenças, tudo aquilo que você tinha como algo que iria te salvar, mas agora não, agora você está firmado em Cristo. Você tem fé em Cristo. Portanto, o convite para esse ano de 2021 é você seguir firmado em Cristo, andando sobre essa rocha inabalável. Lembra que eu falei que a desconfiança da existência, essa desconfiança existencial que você vive o tempo todo preocupado, cheio de paranoias, desconfiando da vida, desconfiando da existência, desconfiando de todo mundo, desconfiando de quem está ao seu redor, desconfiando do futuro. Porque a ansiedade é isso, é você carregar essa desconfiança. Você não confia que vai acontecer algo bom no seu futuro, você só pensa no pior, que o pior vai acontecer e que você vai se dar mal mais uma vez no ano de 2021. Assim como foi no 2020. Assim como foi talvez em 2019. Para muitas pessoas é assim. Carrega essa desconfiança. Mas o meu chamado para você viver em fé, firmado em Cristo, no ano de 2021, é para você andar sobre essa rocha, andar nessa confiança, nessa fé que gera amor e que em gerando amor tira fora todo o medo, gera coragem, gera convicção, gera certeza, não te tira da realidade, mas prepara você para viver a realidade com esperança, com coragem, com amor. Eu não vim aqui te tirar da realidade. Por mais que a fé seja louca, porque você acredita em alguém que diz: olhe para mim e você verá Deus. Você acredita em alguém que morreu e ressuscitou. É uma fé louca, mas não te tira da realidade. Tem muita gente que chega para mim e fala: cara, mas você é um cristão que tem lucidez. Mas a maioria do mundo, dos cristãos, se perdeu no meio de tanta loucura, de tanto fanatismo, de tanta superstição, tanta religião, de tanta coisa. Mas você é um cara que está continuando lúcido. Mas é porque eu creio nessa loucura de que Cristo veio como verbo, se fez carne, morreu e ressuscitou por nossos pecados. Eu creio nessa loucura, mas essa loucura não me tira da realidade. Pelo contrário, essa loucura me faz ver a realidade como ela é, mas com esperança em algo maior, em algo transcendente. E é isso que eu venho te chamar para viver em 2021, viver nessa fé, viver firmado nessa rocha, na rocha eterna. E assim eu quero encerrar essa live com a rápida oração e que Deus venha iluminar todo o seu ano de 2021 e que você possa viver nessa luz de consciência,
sem misticismo, sem fanatismo, sem essa desconfiança, sem paranoia. Viver em fé. Em fé. Sem nenhum extremo, sem para nenhum lado nem pro outro, vivendo em equilíbrio, cara. Viva em equilíbrio. Sem equilíbrio, nós nos perdemos. Então, quero orar para você que está vendo agora e que ainda vai assistir e que você possa ser edificado com essa palavra. Meu Pai, eu oro agora, te agradecendo por tudo que nós vivemos no ano de 2020, por todos os dias bons e maus, porque o Senhor tem nos moldado. E eu te peço que possamos viver em fé nesse ano de 2021, fé que gera amor, fé que gera vida. Não uma fé morta, não a fé da crença, não a fé da religião, não a fé da teologia, mas a fé viva que está no Senhor. E que eu possa andar firmado no Senhor, firmado nessa rocha. Ter essa firmeza, ter essa convicção, ter essa confiança que lança fora todo medo, toda angústia, toda ansiedade, toda desconfiança da minha existência, toda paranoia. Que eu possa viver assim, firmado e transformado para mais um ano renovado. Que eu possa caminhar durante todo esse ano em amor, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo que eu fui perdoado pelo Senhor e por isso eu perdoo, por isso eu amo e por isso eu vivo com essa fé e com essa coragem. Assim eu te peço e que o Senhor possa iluminar cada um dos que estão assistindo, derramando fé, luz e consciência. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, foi muito bom estar aqui, primeira live do ano, e você pode conferir que vai ficar salva, você pode conferir completa, uma mensagem que vai te edificar, que vai te trazer luz, e eu espero que você possa absorver da melhor maneira, e vamos aprender durante esse ano. Ainda tem muita coisa, tem live vindo por aí, tem novos convidados, e vamos que vamos nessa fé, vamos nessa luz. Obrigado a todos, até mais, fui!